E aí, sétimo ano, beleza? Estamos aqui de volta, né? Para dar continuidade aí ao nosso livro 2, né? A aulinha hoje de História, né? Vai começar aí o capítulo 1 da unidade 4, na América Pré-Colombiana, Maias, Astecas e Incas, capítulo 1, tá? Nós vamos fazer essa aula em 2 ou 3 partes, porque esse conteúdo é enorme, tá? Ele vai falar primeiramente das altas culturas que vão se desenvolver aqui na América antes da chegada, né, dos espanhóis e dos portugueses, dos europeus em geral. E o termo que geralmente se usa aí no ensino fundamental e médio para estudar essas civilizações, né, chamado de América Pré-Colombiana, né, dá a entender que antes de Colombo não havia tido um desenvolvimento cultural, social e econômico, né, dessas altas culturas, que inclusive tinham características muito mais desenvolvidas que muitas cidades aí na Europa. Por exemplo, a capital do Império Azteca, né, a cidade de Tenochtitlan, pelo tanto de população e pelo seu desenvolvimento, era a segunda ou a terceira maior cidade em população no mundo, né? E se vocês pegarem, né, o Império Azteca como um todo, ele tinha, né, aí aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, né? Coisa que quase nenhuma cidade na Europa possuía esse tipo de população, quase nenhuma região da Europa possuía esse tipo de população na época, tá? Então é interessante destacar que essas altas culturas e civilizações tinham tecnologias que, inclusive, os europeus desconheciam, né? Como canais de irrigação, como cisternas, né, para acumular água, como a plantação em curvas de nível, né, o terraceamento e outras coisas importantes, né? Como o trabalho em ornamentação, né, de vestimentas, de roupa, etc., né, como um sistema monetário diferente, né, utilizando inclusive o cacau, né, como moeda de troca, né, para você ver que o dinheiro é apenas uma representação, né, de um valor e não o valor em si, né, o valor está ligado aí à forma como um ser humano trabalha, produz a mercadoria e troca com o outro, né, e na época, né, eles viam o cacau como um elemento importante aí, como moeda de troca. E também o grande alimento civilizador, né, se a gente puder dizer assim, da América, que era o milho, né, que vai desde as populações que viviam na península de Yucatán, né, no México, passando pela Guatemala, por Belize, por Honduras, onde vai se desenvolver a civilização maia, que nós vamos estudar hoje, que é a primeira delas, né. Ver também como vai se formar as primeiras grandes culturas, né, da América, né, como os olmecas, os zapotecas, os toltecas, né, a influência que a civilização de Teotihuacan vai ter, né, que vai ser criada, inclusive, em um momento anterior a todos esses povos. Não se sabe ao certo que civilização criou. Alguns dizem que foram os toltecas, outros que foram os olmecas, outros que foram uma etnia que migrou da região, né, próximo aos Estados Unidos para a região do México em um tempo imemorial, né, entre 15.000 e 4.000 a.C., né, na época da passagem do Estreito de Bering, né. A gente vai ver aí um pouco sobre a origem do homem americano também, né. E hoje a gente vai tratar especificamente de uma dessas grandes civilizações, que é justamente a civilização maia, tá? E há um grande mistério em relação a eles, né? A gente vê aí que aparece em filmes, aparece em desenhos animados, né? Aparece também em quadrinhos, né? Por exemplo, se você assistiu aí, né, o filme do Esquadrão Suicida, mostra, né, como vai se tornar, né, a magia, que é uma deusa asteca, né, se a gente puder dizer assim, né, que se torna uma personagem, né, que é inimiga do Esquadrão Suicida, né, e personagens como o Diablo também, que tem uma relação aí com as culturas pré-colombianas, né, as culturas mexicanas. É interessante destacar isso, né, como é representado esse tipo de coisa no nosso cotidiano, está mais presente do que longe. E a gente conhece muito mais pelo eurocentrismo da história europeia, do que da nossa própria história americana, porque muitas dessas fontes foram destruídas na época da conquista, né, pelo Hernán Cortés, né, que vai conquistar o México, né, pelo
Pizarro, que vai conquistar aqui o Peru, né? Vai conquistar a civilização Inca, né? E entender por que essas grandes civilizações se destruíram se elas tinham uma tecnologia muito mais avançada que os europeus. Isso tinha a ver aí com a religiosidade, etc. Tá bom? Então, ó, pegue aí o seu livrinho, né? Abra aí na página 179 para a gente começar a nossa aulinha de hoje, tá bom? Mas antes, copie a agenda, né? Copie a nossa agenda de hoje. Aí, ó. Desculpe. Que vai servir, inclusive, para a nossa resolução de exercícios, né? Na nossa próxima aula. Na nossa aulinha de exercício, né? Vocês vão ter 2 vídeos essa semana. Esse de conteúdo e outro de exercício. Então anota aí, né? A realidade é aumentada da página 181, que vai falar sobre o mito de criação dos astecas, né? De como surgiu a humanidade, é interessante destacar. Cosmologia, né? O aparecimento do ser humano. Muito interessante da mitologia asteca, quer dizer, da mitologia maia, né? Desculpe, tá? E vamos responder também o desenvolver e aplicar da página 183 e 184, né? E a interação da página 182 quando a gente estiver na nossa próxima aula. Já divulgando para vocês começarem a responder aí em casa, tá? Abrir o seu livrinho, estudar, né? Para só corrigir com a gente na aula de exercício. É a nossa agenda da semana, tá bom? Vou abrir aqui o nosso livro digital. Unidade 4, capítulo 1, América Pré-Colombiana, tá? Vou utilizá-lo aqui, tá bom? Só um instante. Pronto. Vou ver aqui, a gente começar. Primeiro que falar dos maias, astecas e incas. Gente, na nossa América, né, existiam civilizações, né, tão importantes ou tão desenvolvidas quanto as civilizações do Egito, da Mesopotâmia, né, que tinham ricas culturas, né, que vão se desenvolver em áreas diferentes, né, no qual a gente vai chamar de zonas culturais ou divisão geocultural, né, das altas civilizações da América, né. O termo pré-colombiano, né, tem uma espécie de cunho eurocêntrico e pejorativo, né? Então é melhor chamar altas culturas ou civilizações americanas, tá certo? E existiu, através dessa divisão, 3 grandes, né, zonas culturais. Uma das que existiam nós vamos estudar, ou começar a estudar hoje, que é a Mesoamérica. Mas haviam 3. A Mesoamérica, que compreendia o México, certo? Quase que inteiro. A Península de Yucatán, onde vai se desenvolver a área maia, certo? A Guatemala, uma parte de Honduras, certo? O país de Belize, toda essa região vai compreender a Mesoamérica, certo? O México, algumas localidades aí da América Central, né? Havia também as civilizações do chamado Circum-Caribe, que são as ilhas do Caribe e parte da América Central que fica distante da zona maia, certo? Fica distante da Guatemala, da Honduras, certo? E também de Belize e da Península de Yucatán. E havia também, né, a zona andina, que é onde na América do Sul vai se desenvolver a maior das civilizações, né, que nós conhecemos aqui na América do Sul, que é a civilização Inca, que vai pegar a parte, se a gente puder dizer assim, do Pacífico, né, da Cordilheira dos Andes, que vai do Chile, né, até a Bolívia, o Equador e a Colômbia, né, e que vai se desenvolver aí a civilização Inca nos seus diversos períodos historiográficos, tá, que a gente vai ver, né, posteriormente falando. Então, essas 3 grandes zonas, né, a zona da Mesoamérica, que nós vamos ver o que é agora, certo? A zona do Circum-Caribe, que não está presente no livro de vocês, infelizmente, é só por caráter de curiosidade, né? E a zona andina, né, que vai falar especificamente sobre a civilização Moche, sobre a civilização Nazca, sobre a civilização dos Incas, né? E a gente vai falar um pouco delas posteriormente e divide-se em essas 3 zonas. E hoje nós vamos falar especificamente da Mesoamérica, né, e da civilização maia. Descer aqui para vocês verem. Até explicar aqui, ó. Mesoamérica é uma extensa área que compreende, né,
o sul do México, os territórios da Guatemala, El Salvador, Belize e outras áreas da Nicarágua, Honduras e Costa Rica. O conceito de Mesoamérica foi criado no século XX com o intuito de definir a região onde se desenvolveram as primeiras grandes civilizações ou sociedades complexas da América, certo? Vale ressaltar que existiam culturas que dão origem, né, ou são culturas mães da Mesoamérica, né, que são os olmecas, que vão construir grandes centros cerimoniais, e também as famosas cabeças gigantes de La Venta, né, que é uma das cidades aí do México, né, que tem grandes estátuas, né, construídas, né, com cabeças gigantes. É interessante destacar. E a cultura olmeca e tolteca vai influenciar do ponto de vista religioso, né, e cultural as outras civilizações da Mesoamérica, né. Vai ser criado aí no ano 600 a.C., né, a cidade de Teotihuacan, no qual todas as antigas culturas da Mesoamérica vão se encontrar, né, aonde vai passar por lá diversas civilizações importantes, como os toltecas, como os olmecas, como os xiximecas, etc. e outros, né, zapotecas. E essa civilização de Teotihuacan vai influenciar a religiosidade e a cultura de maias e posteriormente astecas, né. Os maias, né, eles vão ser conhecidos como os gregos da América, pelo seu desenvolvimento cultural, né, pela divisão, né, que existia dentro da civilização, que teve o desenvolvimento de uma escrita com características hieroglíficas, né, que teve a construção de pirâmides, que tinha como função aproximar-se dos deuses, né. É importante destacar, né, que a pirâmide na Mesoamérica e também na área andina, ela tinha uma função diferente, inclusive, né, das pirâmides do Egito. Enquanto no Egito as pirâmides serviam, né, para ser o túmulo dos faraós, né, guardar suas riquezas, né, e também ser um labirinto impenetrável, né. Os templos que eram construídos dentro das pirâmides maias, astecas e incas tinham uma relação em aproximar-se com os deuses. Por isso eles eram feitos, né, na altitude, né. E a relação que tanto esses povos tinham, né, com os seus deuses, por mais alto que fosse, havia uma proximidade entre a divindade e o ser humano comum, que inclusive era intermediado por uma classe muito importante de uma sociedade hierarquizada, né? Uma sociedade que tinha do seu líder até, né, os trabalhadores comuns e aqueles que eram tratados como escravos, né, ou por terem feito alguma coisa ruim ou por serem prisioneiros de guerra, né? É importante destacar. Então o templo tinha uma característica diferente, apesar de terem sido encontradas, né, em algumas pirâmides, né, corpos, né, de pessoas importantes, mas o fundamento da pirâmide existir era justamente a relação que os sacerdotes tinham como intermediários entre os deuses e os homens, certo? Por isso que ela tinha que ser feita numa parte elevada da cidade, tá bom? Então, entenderam aí que a Mesoamérica é uma região que compreende, né, se a gente puder dizer assim, a metade da América. E ela vai, né, da península de Yucatán, no México, passando por Guatemala, por El Salvador, por Belize, né? E essas outras regiões aqui já entram, né, a Costa Rica, Honduras, Nicarágua, na chamada região Circuncaribe, que também é importante para entender aí as civilizações americanas, mas não está presente, infelizmente, no livrinho de vocês, porque é assunto de ensino superior, tá bom? Então, havia uma organização complexa de estados independentes, certo? E, inclusive, confederações, que é como se fosse quando estados se unem, né, ou cidades-estados se unem, né, para combater um inimigo comum, né, que tem uma unidade cultural, né, se a gente puder dizer assim. Os maias. Aqui, ó, é as ruínas da cidade de Tikal, né, que fica, né, na Guatemala, tá? Para quem não sabe, os maias não conseguiram formar, certo? Ou não tinham a intenção de formar um império. O que eles construíram foram cidades-estado, coisa que vocês já estão habituados a debater comigo, né? Nós vimos que uma cidade-estado é uma cidade independente
que tinha as suas próprias leis, né? Que tinha o seu próprio governante, tinha um certo território definido, né? E uma coisa que unia os maias, assim como os gregos, por isso que o Paul Gendrup vai relacionar, né, ou brincar com o termo de dizer que os maias são os gregos, né, da América, até porque as civilizações, essas duas civilizações, elas são contemporâneas, então ele pode fazer essa comparação histórica, certo? Elas são civilizações contemporâneas, tá? Porque os maias vão ter um desenvolvimento político e cultural bem maior do que outras grandes civilizações que vão formar impérios, como os astecas e como os incas, certo? Então, aqui são as ruínas da cidade de Tikal, né? Por muito tempo, né? Em uma das suas grandes fases, né? Na época do período clássico, era uma das cidades mais importantes, né? Aí da civilização maia. A civilização maia vai se desenvolver em 3 grandes períodos, segundo Paul Gendrup, certo? No período antigo, né, que é quando vai se formar a civilização na península de Yucatán, certo? No período clássico, onde ela vai se estender da península de Yucatán no México, certo? Para as outras localidades da Mesoamérica, né, para Guatemala, aí vai ser criada a cidade de Tikal, vai ser dominado outras partes importantes, vai sofrer influência da civilização de Teotihuacan, né? Que fica próxima ao que hoje, a 40 quilômetros do que hoje é a Cidade do México, né? Cidade do México que vai ser criada posteriormente pelos astecas, a gente vai ver, né? Só que a civilização maia vai ter uma influência grande nisso. Tá explicando aqui, ó. Uma das principais civilizações que se desenvolveram no continente americano foram os maias. Talvez a que mais se desenvolveu, né? Responsável por grandes construções que ainda na atualidade despertam, né, a fascinação e a curiosidade dos historiadores e arqueólogos. Ó, a civilização maia formou-se, né, por volta do ano 1000 a.C., povoando a região da América Central e também do México, certo? Que atualmente engloba a península de Yucatán no México, Belize, Honduras e Guatemala, tá? Aqui tá uma pequena foto do que seria a zona maia, né? Dentro da Mesoamérica também existem subdivisões. E a zona maia é justamente a região onde se formou a civilização maia. Aqui é a península de Yucatán, no Golfo do México, aqui, ó. Aquela partezinha aqui do México. Aqui é o Mar do Caribe, né? E a civilização maia vai se desenvolver literalmente no meio da América. Por isso o termo criado de Mesoamérica, para mostrar as civilizações que vão se desenvolver no México e também em parte da América Central, tá certo? Aqui a gente vai ver, ó, a cidade de Tikal. Vem aqui, ó, que é justamente essa cidade que tem na foto que eu mostrei para vocês, tá bom? Vamos baixando aqui. Ó, diferente de outras civilizações americanas, os maias não chegaram a formar um império, foi o que eu tinha acabado de explicar para vocês. A sua organização era descentralizada, certo? E eles se organizavam a partir de cidades-estado. Caso acontecesse uma ameaça, formava-se uma confederação. O que é isso? As cidades-estados se uniam para combater um inimigo comum, tá? Ó, muitas cidades se desenvolveram ao redor dos chamados centros cerimoniais. Opa, grife isso aqui. Isso aqui é importantíssimo. É importantíssimo, 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 inclusive para a prova, certo? Uma das coisas mais importantes da Mesoamérica, e principalmente da civilização maia, eram os chamados centros cerimoniais. Os centros cerimoniais ficavam num local, praticamente na parte mais importante da cidade. E ela unia a religiosidade, né? Porque lá aconteciam os cultos religiosos, né? Próximo aos templos. Dentro dos tempos também, mas lá era um local importante onde tinha as estelas, onde era escrito, né, aquilo que acontecia do ponto de vista cotidiano, né? Para quem não sabe o que é uma estela, né, é uma torre, né, em uma localidade, né, onde era colocado e registrado, né, o tempo, e também, né, os ritos religiosos, né, os cânticos, os hinos, etc. Tá? E isso acontecia no centro cerimonial. E o centro cerimonial também era o local onde cotidianamente as pessoas iam, né, para passar, né, o tempo. É como se fosse a parte mais importante da cidade, né?
o centro urbano. E lá acontecia também as trocas comerciais, porque as feiras, né, e o comércio se desenvolvia no entorno dos centros cerimoniais, né, e as decisões políticas também eram debatidas lá. Era como se fosse algo, inclusive, mais importante aí do que a ágora para os gregos, né, o centro cerimonial. Era a localidade onde, como eu coloquei aí no slidezinho, tudo se desenvolvia, tudo girava em torno deles, certo? Ó. Tá? Então diz aqui, ó. Muitas cidades desenvolveram-se ao redor dos centros cerimoniais. Então é a partir deles que a cidade vai se construindo, certo? Que as cidades-estado na Mesoamérica vão se construindo. Os templos eram construídos no topo das pirâmides, né, com aproximadamente 70 metros de altura. Eram gigantescas. Vocês puderam ver aí na foto que eu coloquei no começo aí, que é a foto de abertura do livro digital de vocês, né, como era grande, né, as pirâmides e as construções aí da cidade de Tikal. Pois os maias acreditavam que assim estariam mais próximos dos deuses em suas cerimônias, né. No auge do desenvolvimento, a população de algumas cidades chegou a ter 60 mil habitantes, né, e os principais centros urbanos, né, cujas ruínas servem para pesquisa arqueológica hoje em dia, né, nos sítios tanto da Península de Yucatán como também na Guatemala, né, as cidades de Tikal, Palenque, Copán, Chichén Itzá, Mayapán e outras cidades importantes, certo? A cidade de Teotihuacán também. Aqui, né, tem uma fotozinha, né, de um dos reis maias, né, esculpido em madeira. E o nosso objeto digital vai falar, né, da mitologia maia, do mito da criação maia. Isso é importantíssimo para vocês, tá? Porque fala um pouco da religiosidade e principalmente dos hábitos culturais e da alimentação de todas as civilizações americanas, praticamente quase que todas, que é o uso do milho. Tá bom? Ó. Agora vamos ver um pouco da sociedade maia. Entre os maias, a posição social das pessoas era definida pelo nascimento. Então, havia uma certa nobreza, que era a elite, eram aqueles que tinham construído as cidades-estado em torno dos centros cerimoniais, tinham as melhores terras, né? E era uma sociedade hierarquizada, que ia do rei, do líder da cidade, que era tido como representante dos deuses, certo? Tinha um alto escalão, né, da nobreza, né, altos funcionários do Estado, guerreiros, né, sacerdotes, né, e era uma sociedade com características teocráticas, né. O líder religioso também era o chefe político, certo? E tinha uma relação com os deuses, tá bom? Então era uma sociedade hierarquizada e estamental. A posição social ela não se modificava, ela existia de acordo com o seu nascimento, certo? Ó, no ápice da hierarquia social estavam a família real e os atos dignitários do governo, incluindo sacerdotes, chefes militares, eu acabei de falar para vocês, né? No segundo estamento da pirâmide social, existiam comerciantes, artesãos que eram muito bem tratados, escribas, né? Aqueles responsáveis pela escrita, porque os maias, né, são um dos poucos povos aí das civilizações americanas a desenvolver um sistema de escrita com características hieroglíficas, né? Inclusive eu tenho, né, uma espécie de dicionário maia, né? Eu posso depois mostrar algumas figuras para vocês, é interessante, né? Mas aqui ele vai mostrar algumas, tá? Como essa aqui, ó. Fotografia de um rei, tá? Fotografia não. Esculpiram na madeira e eles bateram uma foto, tá? Então, era um estado teocrático, né, no qual o representante dos deuses, né, que era o governante das cidades-estado, era tido, né, como um representante dos deuses e ao mesmo tempo chefe político e religioso, né, recebia o título de Alain Unique, o que quer dizer homem de verdade, né, segundo o historiador Henri Lehmann, tá? Os nobres eram escolhidos pelo Alain Unique, né, que era como se fosse o rei, tá? E os sacerdotes exerciam diversas atividades, como cuidar dos templos, né, responsáveis pela leitura e a organização do calendário, né? Assim, os dias, os plantios de guerra eram tudo determinados por eles, né? Por exemplo, as superstições, né,
A religião maia, ela tira, né, nos nossos entenderes de cristãos, né, quando chegaram os espanhóis nessa região, como uma religião obscura. Por isso, grande parte aí das fontes que existiam sobre a religião maia foram destruídas, né? Mas os seus remanescentes, né, os seus descendentes, escreveram um pouco sobre isso, né, deixaram alguma coisa escrita, guardaram alguma coisa, e a gente conhece tanto pelos relatos dos primeiros espanhóis que fizeram da religião maia, né, como também desses descendentes que ainda existem, né? Poucos no México, mas ainda existem, tá? No México, na Guatemala, né? Ó, assim como os nobres, os sacerdotes também tinham posse de terra. É importante destacar a função e o papel dos sacerdotes, né? Aqui, ó, mostra, né, esculturas, né, em argila, né, de um nobre e um guerreiro maia, certo? Ó, a maior parte da sociedade maia era composta por comerciantes, artesãos e camponeses. Os camponeses, eles eram obrigados a trabalhar para o Estado, né? Eles eram convocados a trabalhar para o Estado, né, em obras públicas, na construção de templos, né, e faziam serviços à nobreza, né, prestavam serviços à nobreza, né, ao exército, e também prestavam serviços aí, né, aos sacerdotes. As aldeias, elas eram muito próximas aos grandes centros urbanos, então havia uma grande cidade e a partir dela, né, havia uma zona rural onde era plantado muitas coisas. O alimento mais importante da Mesoamérica, né, inclusive o Fernando Brodel vai chamar esse alimento de o alimento civilizador da América, que é o milho. Inclusive na mitologia, aí que vocês vão ver no objeto digital, para os maias o homem veio do milho, né? Os maias acreditavam ter ocorrido 3 grandes eras na história, né? E na primeira delas, elas eram construídas por anões, né, que inclusive tinham vindo aí do milho, né? E na segunda era, né, existia um outro tipo de seres humanos, que eram os desóbrios, né, que também foram destruídos por catástrofes apocalípticas, certo? Né? E a terceira era a qual eles viviam, né? E possivelmente teria uma quarta, né, na onde todas essas civilizações viveriam juntas, junto com os maias, não é? E eles achavam que isso acontecia provavelmente de 7.200 anos em 7.200 anos, no qual eles contavam nas estelas, né? Os maias tinham uma forma peculiar de contar o tempo, que eles chamavam isso de Catum. E justamente o filme 2012 foi construído em cima da profecia maia de que em 2012 as coisas iam começar a se modificar na história da humanidade, né? Aconteceria, segundo eles, um novo Catum, né? Uma mudança de civilização, uma mudança aí nas eras, que poderia ter uma catástrofe, certo? Do ponto de vista apocalíptico, né? Só que o Catum não é a destruição da humanidade. O Catum é a renovação, né, e o surgimento de uma nova era com novos conceitos, né? E que isso serviria para destruir valores e construir novos valores, certo? É assim que se pensava, né, a profecia maia. Não que o mundo iria acabar, mas que ele iria se reconstruir de uma outra forma. E assim foi feito em cima aí da profecia do calendário maia, o filme 2012, que mostra aí o mundo se acabando, etc. Mas não é bem assim que eles entendiam o Catum, certo? Gente, aqui ele vai falar um pouco sobre a religião maia. Os maias eram povos politeístas, que acreditavam em vários deuses, certo? O Atum, que era o deus da criação, inclusive vai criar o ser humano a partir do mito, né? Vai dar ao seu filho, Itzanã, né, o poder de dar ao ser humano a vida, de dar a escrita, a cultura e etc, né? E eles tinham aí no panteão de muitos deuses, inclusive deuses que vão influenciar muitas culturas, né? Por exemplo, a civilização de Teotihuacan vai relacionar, né, os deuses do sol, né, a figura de
o deus do milho, né, que vai aparecer em outras culturas importantes, o deus Tlaloc, né, que é, segundo os astecas, o principal deus do seu panteão, né, e aí, então a Mesoamérica vai ter uma influência de culturas que vai contribuir para a religiosidade de cada um, né. Uma coisa importante a se destacar é que os maias, né, eles realizavam em alguns momentos sacrifícios humanos, né, e um desses sacrifícios estava relacionado ao ritual do jogo de Pela, que inclusive no filme da Disney, né, o Eldorado, quando vai acontecer o encontro, né, das populações espanholas com os incas, né, o jogo de Pela também acontece. Ele acontecia de certa forma, né, através do jogo de uma bola de borracha, né, e você tinha que passar por um arco, era um jogo ritual. E em muitas localidades da Mesoamérica, isso acontecia que o time que perdia, né, o capitão do time que ganhava, poderia, né, escolher um membro do outro time para ser morto como um ritual, certo? Em homenagem aos deuses. Então, o jogo podia terminar não apenas em uma derrota, demorava dias, porque você tinha que passar a bola por um arco bem pequeno e etc, né? Mas isso acontecia em muitos lugares, né, da Mesoamérica, é importante destacar. Talvez é assim que se iniciou, né, pela primeira vez o nosso jogo de futebol, né? Por isso que os espanhóis chamam a bola de La Pelota, né? Talvez seja aí, né, historicamente falando, né, das origens do jogo de Pela. E posteriormente os ingleses vão transformar o futebol em um esporte, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje sobre os maias, tá? Continue curtindo o nosso canal no CPM, tá bom? Olhem as atividades que vão estar presentes na Agenda Edu e o calendário de postagens, tá bom? E não deixe de realizar as atividades do portal para que a nota de MA de vocês não caia. Um grande abraço e até a próxima.